Tudo bem, pessoal? Vamos para a resolução de mais um exercício da aula de juros simples. Esse daqui é o quinto exercício resolvido. A aula de juros simples ela é formada por 8 vídeos. O primeiro vídeo é a aula teórica e depois os outros 7 vídeos são somente resoluções de exercícios escolhidos a dedo, apresentando todas as possibilidades ali mais exigidas aí nas atividades dos concursos vestibulares e assim por diante. Se você entrou aqui nesse vídeo direto, entre aí na descrição do vídeo que tem os links que já te leva para a playlist da aula de juros simples com os demais exercícios resolvidos. Vamos resolver. O quinto exercício diz assim: um empresário possui 2 boletos nos valores de R$ 32.000 e R$ 55.000. O menor possui vencimento no fim de 3 meses e o outro em 5 meses. Na data de hoje, ele deseja fazer uma aplicação financeira para quitar os devidos boletos nas respectivas datas de vencimento. Sabendo que o rendimento é de 60% ao ano, a juros simples, qual o menor valor que ele deve investir hoje para a quitação dos boletos? Certo? Então vamos lá. Do enunciado, nós temos um primeiro montante, que é o valor do primeiro boleto, R$ 32.000, e o valor do segundo boleto, que é R$ 55.000. O primeiro tempo de hoje para o vencimento do primeiro boleto são 3 meses. E o outro tempo é 5 meses. A taxa é de 60% ao ano. O tempo está em meses e a taxa está em ano. Nós vamos precisar fazer a conversão aí da taxa da taxa ao ano para a taxa ao mês. O capital inicial, 1, é aquele primeiro valor que nós precisamos fazer de investimento. Precisamos fazer um investimento hoje com esse valor 1 inicial para quitar no final dos 3 meses o boleto de 32.000, certo? E também vamos precisar de um segundo valor que estaríamos aplicando hoje por um período de 5 meses, que lá no final vai dar o montante, que vai dar o valor do boleto, do segundo boleto de 55.000. Se eu somar esses dois valores que eu separei, eu vou ter um valor total agora no começo. Então é como se, vamos supor, hipoteticamente, eu faço um investimento de 10.000 para pagar o de 32 e depois eu faço um investimento de 15.000 para pagar o de 55 depois do tempo transcorrido. Então se eu pegar, investir 10.000 e investir 15.000, agora eu estou fazendo investimento de 25.000, certo? É isso aqui que eu estou querendo dizer que C é igual a C1 mais C2, certo? Que é o capital primeiro para pagar o primeiro boleto e o capital segundo para pagar o segundo boleto. Então, qual é o valor hoje que eu tenho que desembolsar para cumprir com esses compromissos aí? Vou fazer a conversão da taxa, porque o tempo está em meses e a taxa está ao ano. Então, fazendo a conversão, 60% ao ano eu divido por 12 e transformo ao mês, que fica igual a 5% ao mês. Então, 60% ao ano em juros simples é igual a 5% ao mês, ok? Vamos analisar o seguinte, nós vamos fazer a aplicação. Vocês lembram que nós vamos fazer, precisamos saber o valor inicial aqui agora, o antes. Então, eu tenho um montante lá na frente. Na aula da teoria, eu falei que quando eu tenho o montante lá na frente, eu quero pagar ele antes, eu quero saber quanto que ele vale antes do vencimento dele, eu vou usar essa estrutura aí. O capital é igual ao montante, que é o valor do boleto, dividido ali por aquela estrutura que é o fator, esqueci o nome agora, mas é esse fator aí de capitalização, se eu não me engano. Então, essa estrutura que eu vou contar, que eu vou utilizar. Da onde que veio essa estrutura? Veio da fórmula do montante, certo? Quando que eu uso o montante? Quando eu tenho um valor agora e quero saber, depois de um tempo lá na frente, quanto que ele vai estar valendo com uma taxa aplicada. Nessa situação, a gente tem o valor lá na frente e quer descobrir o agora, o antes. Então, por isso que a gente isola o capital de investimento. Esse capital é nada mais, nada menos do que o primeiro valor para pagar o boleto de 32 e o segundo valor para pagar o boleto de 55. Esse capital, eu faço a seguinte substituição. O meu primeiro montante é o primeiro boleto. E o tempo transcorrido vai ser o tempo desse primeiro boleto, mais a estrutura do capital para o segundo boleto, que é o montante do segundo boleto, dividido ali pela estrutura ali de 1 mais a taxa vezes o tempo do segundo boleto.
Fazendo as devidas substituições, nós encontramos que para o primeiro montante, que é o boleto de 32 mil lá na frente, se eu dividi-lo por 1 mais 5% vezes 3, eu vou ter o meu valor primeiro que eu preciso investir só para o boleto de 32 mil. Fazendo a substituição para o segundo boleto, a mesma coisa, fazendo as substituições. Só que o tempo do segundo boleto é para dali 5 meses. Fazemos os procedimentos matemáticos, vamos encontrar que é 32 mil dividido por 1 mais 15% e mais 55 mil dividido por 1 mais 25%. Como já mostrado, eu vou utilizar esse 15%, esse 20% em número decimal, porque me favorece, não em fração. Fazendo os relacionamentos, nós encontramos que o meu montante inicial nada mais é do que 32 dividido por 1,15 mais 55 dividido por 1,25. Vamos encontrar como, se eu pegar 32 mil dividir por 1,15, vamos encontrar 27.826,08 centavos. E se dividirmos 55 mil por 1,25, vamos encontrar 44 mil. Então, fazendo o somatório, o valor total que eu preciso, no mínimo, investir hoje é ter em conta R$ 71.826,08, dos quais, desse montante de R$ 71.826,08, R$ 27.826,08 eu vou aplicar por um período de 3 meses, e depois de 3 meses eu vou ter os R$ 32 mil ali para pagar aquele boleto. E a diferença, que é os 44 mil, eu vou investir na mesma taxa de juros, mas por um período de 5 meses, e depois desses 5 meses, esses 44 mil vai ter me rendido o valor do boleto, no montante total ali do boleto que vence ali de 55 mil. Então, hoje, ele precisa investir, no mínimo, R$ 71.826,08. Perfeito? Se inscreva, clique no gostei, compartilhe com os seus amigos de sala, de faculdade, do colégio. Faça comentários para o YouTube entender que é relevante esse conteúdo. E se quiser fazer alguma contribuição para a gente investir ainda mais no canal, segue a chave Pix. Vamos para a resolução do próximo exercício. Exercício número 6. Lembrando que são 7 exercícios.